Olá, eu sou Arino Marques, comprometido de aliança do Movimento Católico Discipulado de Jesus Cristo. Quero convidar você para juntos meditarmos a Palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 22 a 33. Diz assim: Depois que a multidão comera fartamente, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritavam de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No início dessa passagem, Jesus diz para os discípulos irem à sua frente para o outro lado do mar. Jesus vai orar sozinho na montanha. 2 pontos já despertaram a nossa atenção. Será que os discípulos não se questionaram como é que Jesus vai conseguir alcançá-los? Sobre isso não temos muitos detalhes, mas uma coisa é certa: os discípulos de Jesus o obedeciam cegamente. E segundo, a necessidade que Jesus tinha de subir o monte sozinho, para ter um momento de intimidade com o Pai. Mas podemos meditar que tem hora que nós procuramos Jesus e não o achamos. Parece que nossas orações não estão sendo ouvidas e o nosso interior nos perguntamos por quê. Talvez era essa a sensação daqueles homens no meio da madrugada sem Jesus no barco. No versículo 23, Jesus estava orando enquanto eles estavam no barco. Ele estava intercedendo enquanto estavam no barco, e hoje, meu irmão, Jesus continua intercedendo por nós diante de Deus. Ele intercede enquanto nós estamos na tempestade. O que podemos aprender com uma tempestade? Nenhuma luta e nenhuma tempestade é sem propósito. Jesus está no controle, Ele tem propósito, até nas tempestades. Jesus opera milagre, ama os pecadores, dá a salvação para nós, tem poder, provê aquilo que precisamos e tem as palavras de vida eterna. Nós o conhecemos assim. Os discípulos o conheciam como mestre, só que eles não o conheciam na tempestade como nós o conhecemos. É muito fácil conhecer Jesus nos milagres. É fácil confiar em Jesus para a salvação. Mas e quando chega a tempestade? Nós não conseguimos entender que aprendemos com as tempestades. Um erro comum
É que quando uma tempestade acontece na vida de alguém, todo mundo acha que a pessoa já está em pecado e chegam até a dizer: "Ih, deu lugar à murmuração, abriu as portas para o demônio. Isso é coisa do diabo, isso é retaliação por causa do pecado." Não, os discípulos começaram a ver fantasmas. Isso acontece quando não confiamos em Deus nas tempestades. Se Deus tivesse que nos dá o que merecemos, nosso barco já teria afundado há muito tempo. Não conseguimos ver Jesus nas tempestades, só os fantasmas. Destrua, meu irmão, os fantasmas que assombram sua fé. A maior lição que Jesus ensinou aos discípulos foi tirá-lo do ambiente dos milagres e colocá-lo em um barco e agitar bastante para que eles entendessem que Deus é quem cuida deles. Conserve o seu ânimo, mantenha-se fiel, seja perseverante, por maior que sejam as ondas e os ventos, permaneça firme. Jesus disse e repete agora no seu coração: coragem, eu sou fiel, não tenhas medo. Não deixe nenhuma luta ou tempestade te enfraquecer, nem deixe nada acabar com a sua fé. Não tenha medo. Já dizia Santa Teresa d'Ávila: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança, quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Quem a Deus tem, mesmo que passe por momentos difíceis, sendo Deus o seu tesouro, nada lhe falta. Só Deus basta. Jesus é aquele que te pega pela mão e diz: não tema, porque eu sou contigo por onde andares. A história da tua vida é minha. O barco não vai afundar, não pule dele. No verso 32, quando Jesus entrou no barco, o vento cessou. Os discípulos disseram: verdadeiramente tu és Jesus Cristo. Deixe Jesus tomar o leme do seu barco, meu irmão. Fique na paz. Deus te abençoe. Graça e paz.